pensar. Eu escrevi um texto, eu te passo, sobre algumas alternativas de como acabar com essa Sabesp. Tá bom. Não acho que ela precise deixar de existir como empresa, mas deixar de existir como ela existe hoje. Porque toda a minha explicação, acho que ficou claro de que esse sistema que a gente tem hoje, o modelo, é o pior possível. Agora, realmente, eu acho que não dá para fazer com as pessoas sem as pessoas na rua. Acho que esse é um ponto que a gente vai ter que lidar com isso, como Itu, um dos maiores produtores de cerveja do Brasil, está fazendo, e as pessoas não têm água para tomar, elas estão tirando água do esgoto. E a fábrica da Kirin do Brasil é lá. É um nível de contradição que a gente tem nessa cidade. Sempre foi, né? E daí eu também gostaria de... Eu tenho 3 comentários para fazer. Da Vanderly, eu recomendo, assim, enfaticamente a leitura do mestrado, do doutorado dela. Acho que são as principais referências de pesquisa hídrica no Brasil até hoje. Eu ia falar que essa coisa da enchente que a gente dá risada, mas é enchente com a seca, com o desabastecimento, isso acontece em 1890. Inclusive a figura de um cara que hoje é o nome de uma rua, Teodoro Sampaio, emerge por causa disso. Os moradores do Paris não tinham água para beber, mas tinham que conviver com enchentes sazonais. Então, assim, eu fiz um recorte temporal desde 95, mas obviamente a gente precisaria voltar antes para fazer essa abordagem histórica. E por fim, tentando responder a sua pergunta, eu acho que é um pouco injusto com a gente, porque, primeiro que a gente não tem todos os acessos, nem o Nabil tem, dos dados da Sabesp. E segundo que o pepino não foi criado propriamente por nós, né? Como acho que... Agora, eu vou dar um chute, assim, bem grande, assim, teria que ter planejamento, e planejamento a curto e longo prazo. Eu acho que essas contas, que tanto você fizeram, eu não acho significativas. A gente tem que fazer um balanço hídrico um pouco mais complexo do que esse, de que é quanto está entrando, qual a demanda, qual a disponibilidade. Agora, o sistema é integrado, de alguma forma, que eu concordo com o que o Nabil colocou. Eu queria fazer uma crítica à sua apresentação, que eu gostei muito, mas eu acho que entre o tópico 3 e o tópico 4, naqueles 7 motivos que você coloca, faltou a questão principal, que é o custo unitário de produção da água. A Cantareira foi extinta, é horrível falar isso, né? Mas com menos de 22% foi extinta, porque o custo de produção da água é mais baixo. Então, assim, por que eles não tiraram da Guarapira? Não é porque o sistema não está interligado, isso é um fator muito menor dentro do projeto todo o sistema. Isso é instalação de bombas, é fazer coisas secar e nudez. Não é essa a questão. É que o custo unitário da água da Cantareira é muito menor, porque ela está mais alta. Existe o ponto mais alto de São Paulo, não sei se vocês sabem, na esquina da Serra Corá, tem um reservatório de água da Sabesp lá. Seria possível distribuir a partir desse reservatório para as regiões da Paulista, da Serra Corá, etc. Isso é possível. Agora, isso só faz a gente ganhar mais tempo, né? Não sei se são 70 dias ou não, talvez seja um pouco mais. A partir disso, você tem que fazer investimentos. Eu sou a favor da exploração de lençol freático. Acho que o conceito de aquífero antigo, acho que a gente não deve mais trabalhar com o conceito de aquífero. O mundo não fala mais em aquífero. Um dos únicos lugares que a gente fala em aquífero é no Brasil. A gente tem lençóis freáticos conectados e desconectados. E em alguns lugares onde há maior conexão e afloramento se fala que é aquífero. Isso hoje em dia só é usado aqui. Mas é possível ter fazendas de água para a exploração dessa água, dada a propriedade boa que tem. E tem que ampliar a rede de captação. Agora, e saneamento, obviamente. Eu já falei na minha fala que eu acho que o saneamento é a principal questão. A gente tem que tomar nosso esgoto, a gente tem que reciclar essa água. Tem que ser um conjunto disso. Transposição de águas, que é algumas coisas que até acabei de falar, mas foi discutido aqui, é bem questionado do ponto de vista ambiental. Bem questionável. Isso traz sedimentos, isso tem deslocamento de água, isso vai piorar a enchente. O dado
da professora é incrível, porque você vê que o consumo de água é muito significativo em relação à vazão em Edgar de Souza. Então, a gente está falando de 20 milhões de pessoas, a gente vai piorar a enchente na hora que a gente traz água para o sistema. Então, acho que tudo tem que ser feito com um pouco mais de planejamento do que foi feito aqui. Agora eu aproveito, eu vou encerrar, eu aproveito só para cobrar do Nabil, eu acho, eu acabei de falar do papel da prefeitura como instituição e não como Unesp, mas eu acho que é necessário criar um escritório público de monitoramento e projeto dentro da prefeitura para assuntos hídricos. E isso eu não estou vendo, eu acho que o Haddad deu passos importantíssimos para a discussão, com o Conselho da Cidade discutindo esse grupo de trabalho de águas, etc. Está chamando a responsabilidade do Vale para si, mas precisa ter um escritório público com status de secretaria para discutir essas questões. É o passo para a gente transcender, vamos colocar assim, a crise atual e fazer disso uma oportunidade. Obrigado. Bom, boa noite, eu vou ser rápido também. Eu queria primeiro só dizer o seguinte, eu vou contestar um pouquinho os números aí novamente, mas assim, dia 22 de outubro, tínhamos 240 bilhões de litros, assim que entrou disponíveis, assim que entrou o segundo volume morto, isso pulou para 620, e depois, no dia 10/11, caiu para 302. Ou seja, são números muito variáveis, dependendo das circunstâncias. Então, não dá exatamente para ter uma base, assim, bom, tem 302. Só que a gente vai entrar num período de chuva. Mesmo que não entrássemos em período de chuvas, as suas contas consideraram o consumo por pessoa. Então, imagine uma pessoa consumindo 200 litros de água por dia. É muito. Mas assim, então, casa, aí que tá. Uma família de uma casa gasta 1.000 litros por dia. Vejam, as cisternas, do programa Cisternas do Governo Federal, elas têm a seguinte medida. São cisternas de 16 mil litros, capazes de sustentar uma família de 5 pessoas por 8 meses. Nós, com 16 mil litros, isso duraria uma família de 5, 16 dias, contra 8 meses. Então tem a questão e aí eu entro numa outra questão. Obviamente, se passou a impressão de que não tem água, tal, então vamos relaxar, não é bem assim. Se passou essa impressão, eu quero tirá-la aqui. Acontece que existe uma discrepância muito grande entre os setores que consomem água. A média mundial é consumo humano 10%, indústria 20%, agricultura 70%. E isso no Brasil não é diferente. Claro que na região metropolitana isso pode ser diferente porque a questão industrial e doméstica é mais forte que a agrícola. Mas a população ao economizar, e ela deve fazer isso, um exercício de cidadania, de conscientização, etc., o efeito é pequeno em relação aos outros setores. É isso que eu estou querendo dizer. O Aldo Rebouças, mais uma vez, ele fez no livro O Uso Inteligente da Água uns cálculos dizendo que só na agricultura, se aumentasse 10% a eficiência do uso de água, daria para mais de 90 milhões de brasileiros. E que se isso ocorresse em nível mundial, daria para quase abastecer o dobro. Então, o que eu digo, cada setor tem um uso muito diferente em termos quantitativos de água, então os efeitos do uso mais inteligente e mais eficiente vai ter um efeito muito maior. A Sabesp, por que a Sabesp ela investe em projetos de reuso de água comercial e industrial? Porque é aí que vai dar algum efeito interessante. No caso do uso de água de reuso para uso doméstico, o investimento vai ser muito grande, porque vai ter que construir praticamente outra rede de distribuição, as águas não podem vir na mesma rede, para ter um efeito sobre aqueles 10% apenas. Então, a outra coisa é que esse volume de água que tem agora, além dele ser variável, a gente vai atravessar um período de chuvas
que tudo indica as séries temporais que nós consultamos, vai ser um período dentro da média de chuvas. Não vai ser suficiente, talvez não. Mas essas quantidades modificam muito. Você falou de soluções de curto prazo, tem poucas mesmo, né? Poucas, eu acho que a mais rápida que aconteceu aí foi a instalação dessas bombas para sugar o volume morto. Elas já podiam ter existido, elas já podiam existir. Eu sei, concordo que o volume morto não é o ideal, é só para casos extremos, mas a gente está no caso extremo, então tem que ter equipamento para fazer isso. Então essas bombas, elas foram recentemente instaladas no sistema Cantareira, né? Poderia talvez ser instalado em outras empresas, outros sistemas também. Isso é a única coisa que eu vi de mais rápido, em termos de infraestrutura. Em termos de atitudes, etc., é outra coisa. Se há uma questão, né, já que há muita água, por que se fala tudo isso? Será que aquecimento global, etc., tem um uso político disso? Eu não sei, porque eu não estudo aquecimento global, mas é consenso lá no Departamento de Geografia, todos que estudam clima, não aceitarem esse discurso de aquecimento global e de mudanças climáticas pela questão antrópica, porque, veja, a Terra, com o homem ou sem homem, com a humanidade ou sem humanidade, ela vai esquentar, porque a gente está atravessando um período interglacial. Isso depende de fluxos do sono, depende de... Não adianta, ele pode fazer o que ele quiser, ou o que ele não quiser, que não vai mudar, vai esquentar. A questão é quanto estaria contribuindo para acelerar esse processo ou não. Mas ele é certo, até que venha um período interglacial novamente, né? E lá, os meus colegas que trabalham com esse tema, eles são muito desconfiados disso, porque um tempo atrás houve algo que se chama farsa do ozônio, que é consenso entre a comunidade científica, que se incutiu na cabeça de todo mundo, no mundo inteiro, que o ozônio furava o CFC furava a camada de ozônio, e depois foram ver, eram 5 empresas que detinham uma produção mundial e os royalties já iam acabar, porque depois de um tempo os royalties acabam. Eles começaram e quem? Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha detinham o oligopólio do CFC. Então começaram a forçar a barra para proibir, para lançarem um outro muito mais caro, Freon 12, 20 vezes mais caro, e eles foram os primeiros países a assinar o protocolo de Montreal. Então não tem essa questão política muito forte aí, a gente tem que desconfiar. E assim, por incrível que pareça, embora seja consenso entre a comunidade científica que estuda isso, e eles já provaram, com estudos científicos, técnicos mesmo, não se consegue mudar essa questão no nível didático. No nível didático ainda vem o CFC fura camada de ozônio. Não dá. É tão fortemente incutido na cabeça que não tem como mudar isso. E com a camada com aquecimento global, bom, aí tem os céticos e os outros. Os que são céticos falam que estão querendo condenar os países que usam muito petróleo. São os países ou que detêm o petróleo ou que usam petróleo, que é o Oriente Médio e a China, né? Os que detêm, os que mais usam. E isso poderia ser, enfim, uma estratégia geopolítica, etc, etc. Não sei, não é da minha área. Não é da minha área. Mas é certo que quando a mídia difunde uma informação tão insistentemente assim, há que se desconfiar. É isso aí. Bom, são várias questões. O professor já falou do aquecimento global, mas eu vou respondendo a tua questão. Você falou que no Equador tem lugar que aumenta a chuva e outro diminui. A distribuição do solo ou da terra dentro do globo não é homogênea. Então você tem no hemisfério norte mais terra do que oceano e no hemisfério sul mais oceano do que terra. Então a distribuição, com o aumento ou diminuição de energia que chega na terra, como a Terra esquenta mais rápido, ela busca um outro equilíbrio. Então essas regiões de alta e baixa pressão, elas se deslocam.
buscando esse equilíbrio, porque o aquecimento é desigual. A energia que chega é igual, mas a resposta, que a gente fala de albedo, né, a quantidade de energia que é refletida em relação a quem é incidida é diferente. Outra questão econômica, um dos princípios de Dublin fala que a água ela é dotada de valor econômico. Isso foi utilizado porque é mais fácil a gente gerenciar um recurso com valor econômico, a gente pode usar o princípio de economia. Só que a água também é um elemento essencial à vida e ela é vital para todas as atividades humanas. Então ela tem que ser, sim, usada ou gerida da forma econômica, como um bem econômico, até o ponto em que ela passa a ser essencial à vida. Então, em caso de racionamento, cessa todo o gerenciamento econômico e ela passa a ser gerida como um elemento essencial à vida. Isso tem na nossa política, em caso de escassez, o uso prioritário para abastecimento humano e alimentação de animais. Então ela perde, você perde as outorgas e outros usos, né? Então ela deixa de ser econômica. Mas ela é gerida economicamente numa situação de normalidade. Isso é porque facilita o bom gerenciamento. Você não consegue fazer um gerenciamento efetivo, eficaz, quando você usa esses atributos econômicos. Mas elástico ou inelástico? Esse é o problema. De oferta infinita? Não. É que a gente já passou, né? A gente faz um gerenciamento ainda de gerenciamento da oferta. A gente tem que parar de gerir a oferta e passar a gerar a demanda. Então, isso que a gente tem que mudar esse paradigma. Quais outras questões que foram colocadas aqui? A mudança climática. Então, da mudança climática, eu acho que é geoeconômica também, porque todas as... eu tive um aluno de doutorado que ele trabalhou com cenários de IPCC, fez downscaling na bacia de Furnas, né, do Rio Grande para Furnas, porque tinha um problema lá de usuários, né, que você tinha outro uso ao longo do reservatório, que era para pousadas. E quando o reservatório baixava muito, a margem do lago, ele andava 3 km. E todo o esgoto que era lançado nesse reservatório, ele ficava a céu aberto, mal cheiroso. Então os turistas sumiram. E todos os painéis lá do IPCC, todos os prognósticos, eram de aumento da precipitação na região. Até 2 anos atrás, se vocês olharem dos trabalhos que fazem para a nossa região, era aumento da precipitação no sudeste brasileiro, porque essa era a tendência observada pelos dados de chuva de aumento ao longo da década de 70 até 2000. Foi aumento. Então ele está representando aquele comportamento. Agora inverteu. Então agora a desculpa é que são os rios voadores. Eu estou falando que o macroclima ele é definido pelas circulações atmosféricas e circulação oceânica. Quando você cria uma cidade com o tamanho de São Paulo, você muda o microclima local, mas o macroclima local ele é definido pela circulação atmosférica, é definido pela distribuição de continentes no globo ou pela quantidade de energia que chega. Então, o fluido, a água, a atmosfera, ele redistribui esse calor na atmosfera. Outro aspecto que fala também vocês estavam falando de uso de água subterrânea. No estado de São Paulo, no Brasil ou no mundo ele é muito usado, mas no estado de São Paulo nós temos uma formação chamada cristalina. O cristalino ele pega toda essa região aqui, um terço do estado de São Paulo. Até aqui Tambaú, onde está tendo seca, é o cristalino. Itu, onde está aqui, Sorocaba, não tem água porque é cristalino. O cristalino é rocha. Você só consegue tirar água de rocha quando está na fratura. Então, quando tem poço nessa região, é um poço de baixo, chamado poço pobre. Tira de 5 a 20 metros cúbicos, de 5 a 20 metros cúbicos por hora. Isso abastece muito pouco. 5 metros cúbicos por hora é muito pouco. Enquanto que aqui você consegue poço de 200, 250 metros cúbicos por hora. Isso é chamado de poço rico. Mesmo aqui, nós temos uma zona de recarga, que passa a ser formação Tubarão, aí que você chega aqui já em Analândia. Se você pega, já alcança o Guarani, a Analândia por aqui, ela vem com enxofre ou vem com muito flúor. Então, muitas vezes você fura o poço e ela já vem contaminada da própria formação geológica. Então, mesmo aqui no Paraná, aqui em Presidente Prudente, a água tem muito flúor. Então, só pode usar 20% da água subterrânea, apesar de ter muita água subterrânea, eles têm que misturar com 80% da água superficial, porque senão fica com flúor em excesso. Então, pode ter enxofre também. Uma outra questão é a quantidade de água média de 200 litros por habitante dia na nossa região. É uma média, você pega todo o consumo da cidade e divide da população, está de 200. Mas nesta conta estão todos os usos da água, sejam eles comerciais, industriais, está tudo junto. Agora a população ela consome em torno de 60 ou menos, de 50 até 130 mais ou menos. A classe mais pobre, aquelas que fazem a gente chama de espaguete ou de macarrão,
que é os gatos da água, porque eles são pequenos, eles furam a tubulação e colocam tubos, ele é chamado de espaguete ou macarrão. Essa classe que não pega, se a gente for fazer medição por unidade de habitação, quando você tem uma classe C e a cobrança é feita no condomínio, no prédio, é comum, o consumo é muito grande. Quando você passa na mesma classe a colocar a medição individual, você tem uma redução de consumo de 30%. Então é altamente elástica na redução do consumo, ou seja, existe desperdício. Na classe B, quando você tem um condomínio que a cobrança é feita pelo condomínio e a outra pela unidade, a elasticidade é de 5%. Você tem uma redução de 5% quando você passa a fazer a medição por unidade. Na classe A, ela é inelástica. Eles gastam, não importa o preço, eles pagam o preço que quiser. Qual foi o outro assunto abordado? Do tratamento de esgoto. Parece que eles fazem uma oxigenação do efluente e depois é por membrana. Então é pressão e faz com que ela seria a osmose reversa. E a nossa água está poluída, no caso o tratamento é mais barato do Cantareira, porque a água é limpa. Você vende uma água extremamente de qualidade de 1 para 2, alguma coisa assim. E a do Guarapiranga, ela já recebe esgoto, então você tem alta concentração de água. Então, quando você faz o tratamento, como tem muita matéria orgânica, né, ou tem muita água, na hora da cloração ela dá gosto e odor. E como está aumentando ou diminuindo a concentração, está aumentando a concentração de esgoto, porque é lançado esgoto na água, na hora de tratar, como tem muitos coliformes fecais, aumenta exponencialmente a quantidade de coliformes, eles aumentam a concentração de cloro. Ou eles usam cloro ou clorina. E com a velocidade de redução de pressão depois aumenta, ela começa a oxigenar dentro da tubulação, por isso que ela vem essa coisa esbranquiçada e com cheiro. O cheiro, se tem matéria orgânica, se tem alga, com cloro ela tem gosto e tem odor. Por isso. Então, só fazer um... Na Europa tem se usado os osmose, sim, e o V. Então, assim, dá para fazer isso em alta escala sem custos altíssimos. Eu só queria fazer uma pergunta para você, que esse lado que é previsível, mas aproximativa. Essa seca que nós estamos vivendo, qual a possibilidade de duração dela? E do seu fluxo anual? É claro que tem uma curva. Bom, na década de 50, nós pegamos, dentro daquele período mais seco, foi um período longo. O setor elétrico brasileiro usa 6 ou 7 anos desse período, acho que de 52 a 57, para fazer toda a simulação de segurança de energia, de produção de energia elétrica, que foi o ano mais seco. 53 foi o mais seco da série. Por isso que eu mostrei 53 comparando 2014, né? Os mesmos locais com os mesmos fenômenos. Então, se você coloca que a responsabilidade do desmatamento ou concentração de carbono, o aumento da atividade antrópica, por que em 53 nós tivemos os mesmos efeitos nos mesmos locais? A China também passou por fome, passaram por tal de famine, né? Que é fome, da seca também. Então, a região da China teve seca e a região da China teve inundações. Então, você não pode culpar um fenômeno de emissão de carbono com o clima, né? Porque em 53 a gente tinha uma condição completamente diferente da nossa, com os mesmos efeitos. E o gás carbônico ele não é o vilão da história. O gás carbônico é o gás da vida. Nós respiramos oxigênio, soltamos gás carbônico. A planta absorve gás carbônico e solta oxigênio. Então faz parte da vida. O combustível fóssil, ele é fóssil porque uma vez ele não foi fóssil, ele estava livre na atmosfera. E quando ele estava livre na atmosfera, que seriam essas eras geológicas anteriores, qual que era a vida na pré-histórica? Como que era, você estudar em ciências, como era a vegetação nesse período? Não era exuberante? A vida não comportava a vida de grande porte dos dinossauros? Então, porque tinha muito carbono. Então, se você vai para fazendas de flores, né, que usam estufa, para aumentar a produção, para melhorar, para acelerar, eles colocam um aumento da concentração de gás carbônico na estufa. Então, o gás carbônico não é o vilão, o gás carbônico é o gás da vida. Calma. É o gás de efeito estufa mais importante. Então, isso significa que nós podemos prever que mais 5 anos de uma situação? 2 anos, 2 e 3 anos. Mais 2 ou 3 anos. 5 anos. Então, Já foi 2012, já é considerado ano 6. No final de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Provavelmente no ano que vem já começa o programa. No final do ano. Próximo ano. Final de 2015. Mas não vai adiantar, show. Bom, Pode vir Noé, não vai encher o Cantareira, vocês acabaram de falar.
Em 82, 83 teve efeito. Pode chover à vontade e não vai encher, é o planejamento, tem que intercomunicar, como o professor falou. Aí entra na volta aquela que eu quero colocar para o senhor. Tem que tirar essa gente urgente. Processo crime deles. Essa gente teve eleição, vão continuar 4 anos. Então, né, quer dizer, então vamos por partes aí, só para entender um pouquinho também o papel de cada agente. A Agência Nacional de Águas não tem nada a ver com a Sabesp. Ela cuida da outorga de água, ela faz outorga de água, ela não pode intervir na Sabesp, ela não regula o saneamento, ela regula as outorgas de água. Então, por exemplo, e apenas dos mananciais dos rios nacionais ou das represas que são nacionais, ou seja, que estão ou na divisa entre os estados, ou que passam por estados, ou que estão na divisa entre o Brasil e um país, outro país. Então, não. Nem site tinha até o ano passado. Mas eu estou falando de Alto Tietê, Comitê de Alto Tietê, estou falando da ANA. A ANA é uma agência reguladora. O que ela faz? Ela autoriza, por exemplo, a retirar a água do Rio Paraíba para passar, por exemplo, para o sistema Cantareira, porque o Rio Paraíba é um rio nacional. Tá? Por que ela intervém no Cantareira? Porque o Cantareira tem 2 represas, são represas que recebem água de fora do estado de São Paulo. Então, os formadores são fora do estado de São Paulo, então por isso que ela participa do Cantareira. Ela não participa, por exemplo, do Guarapiranga. O Guarapiranga está integralmente dentro do estado de São Paulo, então ele é regulado pelo DAE, que é um departamento estadual, da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, que o DAE tem um papel parecido com a ANA em nível estadual. Tá? Então não tem possibilidade da ANA intervir na Sabesp, etc. Porque a ANA pode, eventualmente, que fez, inclusive parece que se retirou do comitê de gestão, porque ela propôs e não foi atendido, havia um acordo, depois o acordo não foi cumprido, e retirar menos água do Cantareira, para estressar menos o sistema, e não foi atendido. Então ela tem esse papel. O contato da prefeitura com a Sabesp, acho que é importante a gente discutir isso. Em 2004, eu fui vereador entre 2001 e 2004, agora voltei agora. Em 2004 nós aprovamos uma lei na Câmara que exatamente permitiria a prefeitura ter uma estrutura de saneamento e uma agência de regulação municipal. Isso foi em 2004, a Sabesp entrou na justiça, e barrou, declarou que essa lei é ilegal porque a titularidade do saneamento não estava definida naquele momento, 2004, 2005, definida que ela era do município. Então o município não poderia fazer isso de acordo com o entendimento das famílias. Essa disputa entre titularidade municipal e estadual é uma disputa, principalmente nas regiões metropolitanas, é uma disputa antiga e que está sendo resolvida pelo Supremo por conta de uma definição muito clara. A lei de saneamento, que é de 2007, a lei nacional, ela determinou que nas regiões metropolitanas tem uma titularidade compartilhada e parece que essa tende a ser a decisão final. Tá? Então essa lei foi cancelada e depois foi declarada ilegal. Em 2009, como eu falei, foi feito esse contrato entre a Sabesp entre o governo do estado e a prefeitura, e a Sabesp, então, como interveniente, ela foi contratada para fazer o serviço de água, o que ela já fazia desde 1800. Ela fazia não, mas ela herda um sistema que desde 1892, 93 é do governo do estado. Por quê? Porque isso, lá em 1893, nós tínhamos uma companhia privada que chamava Companhia Cantareira de Águas e Esgoto, inclusive era uma companhia privada que não conseguiu fazer as obras que tinha se proposto fazer para atender o município, foi encampada pelo Estado. Então a questão da estatização do sistema de saneamento, ele remonta ao final do século XIX e foi considerado isso por um problema de saúde pública. O problema de água, naquele momento, com as epidemias, todos os problemas sanitários que nós tínhamos na cidade, isso é entendido como uma questão de saúde pública. O Estado encampou, aí foi criado o Departamento de Água e Esgoto, depois a repartição de águas e esgoto, e na época da ditadura, no modelo da ditadura, foi transformado numa empresa estadual, que é a Sabesp, assim como todos os estados têm empresas estaduais
né, desse tipo. Só que elas nunca tinham. Então, desde aquela época, o saneamento da cidade é cuidado pelo Estado. Né? A capital era cuidado pelo Estado e, mais recentemente, que inicia então uma discussão com a necessidade da prefeitura atuar nessa questão e no governo da Marta, então foi aprovada aquela lei que acabou sendo ilegal. Bom, com o contrato de concessão, o contrato, por uma ação da Câmara na época, ele não é um contrato tão ruim para o município, né? Porque pela primeira vez o município está sendo remunerado pela Sabesp. Então, nós somos muito dos lucros e dividendos, mas o contrato exige que 7,5% do faturamento da Sabesp no município de São Paulo, ele seja né, repassado para um fundo municipal de saneamento. E esse fundo tem que fazer investimentos, o município deve fazer investimentos na área de saneamento. E tem feito, nos últimos anos, obras de urbanização de favela, que são consideradas indispensáveis para poder fazer o saneamento das favelas. Bom, de qualquer maneira, eu concordo totalmente com vocês que falaram aqui, é absolutamente fundamental que a prefeitura tenha uma autoridade municipal, porque foi feito esse contrato e a prefeitura delegou, né, para uma agência reguladora estadual, que é a CESP, né, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que tem seus membros indicados pelo governador, que é ela que faz a regulação, porque todo o serviço de concessão tem que ter uma agência que faça a regularização, a fiscalização, etc. É remunerada em 0,25%, né, do faturamento da Sabesp. Então, o que nós estamos discutindo lá na CPI e temos discutido também com a prefeitura, né, é a necessidade da prefeitura passar a ter um setor, uma autoridade que tenha a capacidade de intervir nessa questão, independentemente da discussão de cancelar ou não o contrato, que é uma coisa muito complicada, porque para cancelar o contrato a prefeitura tinha que assumir os serviços de saneamento. Só que todos os reservatórios, todos os canos, todas as estações de tratamento, tudo que existe é da Sabesp. Então a prefeitura teria que encampar a Sabesp, sei lá quanto que... Hã? Não, a rede é da Sabesp, claro. É do Estado. Bom, não, eu acho que é da Sabesp, acho que ela já passou. Ela herdou um sistema que já existia quando foi criada, né? Que deve ter entrado como capital, né? E depois as redes, a expansão da rede toda é feita pela Sabesp, né? Bom, de qualquer maneira, independentemente de ser do Estado, a Sabesp é do Estado. Aquela história do Drummond, não era o mosquito federal, estadual, municipal. Tá mais ou menos bem. Então, veja bem, para poder, por exemplo, poderia ser municipal, vamos dizer assim, que a municipal podia fazer o que Diadema tentou fazer lá na gestão do PT, que foi municipalizar o serviço. E depois quebrou a cara, né? Porque como todo o investimento, todos os ativos são da Sabesp, você teria que ter uma monstruosidade de recursos para desapropriar a Sabesp e passar para o município. Então, essa questão, eu acho que ela não está, nesse momento, em discussão. Agora, o que está em discussão e que tem que ser feito, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, é ter uma agência de regulação municipal, né? E aí, então, essa agência de regulação vai fiscalizar, acompanhar a transparência, né, em todas as questões relativas ao contrato e à Sabesp, né, no âmbito do município. Segunda questão, ter uma autoridade municipal de saneamento. Isso é fundamental para ter expertise, porque, na verdade, a prefeitura não tem nenhuma expertise. E aí eu concordo totalmente com você, isso foi uma situação que foi herdada, que é herdada dos governos anteriores. O prefeito Haddad, nesse ano passado, não investiu nisso, de fato, mas agora isso está colocado como uma questão que está na agenda, está na pauta, e deve, sem dúvida nenhuma, a prefeitura vai entrar com maior peso nessa discussão, sem querer também assumir um serviço no momento que é um momento crítico, tá certo? Quer dizer, é um momento crítico, senão daqui a pouco já, né, por exemplo, o Mário Covas Filho, que é membro da Sabesp, o tempo todo fica querendo jogar responsabilidades para a prefeitura. Porque se a prefeitura assumir, né, que ela tem o papel, etc., de repente uma política que não foi uma política da prefeitura vira contra a prefeitura, como se a prefeitura passasse a ser responsável por isso, né? Então, né, tem que tomar um certo cuidado, né? Quebra do monopólio. Bom, a quebra do monopólio significaria, isso tem uma discussão jurídica, inclusive, que pelo fato da Sabesp ser uma empresa que gera lucro, que na verdade a prefeitura não podia ter feito esse contrato, teria que ter feito uma licitação, certo?
porque eventualmente poderiam ter outras empresas. Só que essas outras empresas são empresas privadas que atuam no saneamento. Dificilmente vai vir uma empresa de Minas ou do Rio, etc., estatal, para fazer o serviço. Pode, deixa eu só concluir, mas provavelmente vai vir uma empresa, que existem empresas privadas que querem fazer isso. Agora, não acho que esse seja o nosso caminho também. Eu acho que teria mais sentido a gente reestatizar integralmente essa Sabesp, obrigar que todo o seu lucro seja investido em saneamento. Você levantou uma coisa importante no tratamento do esgoto. Quer dizer, hoje a gente paga na nossa conta, né? Na nossa conta de água, a gente paga a água e dobra para pagar o esgoto. Sem considerar se o esgoto daquela está sendo tratado ou não. Em tese, deveria ter uma diferenciação na tarifa do esgoto quando o esgoto é tratado e quando o esgoto não é tratado. Né? Porque isso, inclusive, seria uma pressão sobre a empresa para que a empresa investisse no tratamento. Quer dizer, hoje ela tratando ou não tratando o esgoto, se ela tiver a rede, por que ela faz muita rede e faz muito menos tratamento? Porque, do ponto de vista da rentabilidade, na hora que ela pôs a rede, ela cobra o esgoto com o mesmo valor da água, certo? Independentemente de ter tratamento. Né? E o tratamento é, né, hoje, um dos problemas que, inclusive, gera esses problemas que a gente levantou agora, do Guarapiranga, etc. E da própria possibilidade de reutilização, né, dessa água. Então, eu acho que é um problema complexo, é importante a gente, né, fazer essa discussão aqui, até porque eu vou abrir mão de discutir os outros pontos. Só uma coisa, alguém perguntou de perdas, eu tenho alguns dados, que são os oficiais, certo? E que são graves do ponto de vista, né, do... Estava aqui no teu papelzinho, mas a gente teve uma redução em 5 anos de contrato de 2010, 2009 até 2014, a queda da perda física, tá? Então vamos falar de perda de gato, etc., que bem ou mal agora está sendo usada. Perda física era de 20,4%, tá certo? Portanto, e caiu para 19,8% em 5 anos. A questão toda é que em 5 anos foi investido 1,1 bilhões de reais no programa de redução de perdas. E a redução foi significante, mais ou menos 0,5%, né, 0,6%. Aí tem toda uma linha de investigação que nós estamos tentando ver se conseguimos avançar na CPI, que é verificar que, quer dizer, efetivamente, qual é o aqueduto que levou esse dinheiro. O argumento oficial da Sabesp é o seguinte, que quanto menor é a perda de água, quanto mais baixa é a perda, reduzir mais do que isso é mais difícil. Esse argumento, inclusive, está no artigo do Ricardo Toledo, que foi secretário de Juntos de Recursos Hídricos, que é professor, meu colega na FAO, ex-colega, porque ele se aposentou, foi diretor, né, que ele argumenta aqui, e a mesma argumentação oficial da Sabesp. Ele fala assim, caiu pouco, porque foi fácil cair de 25 para 20. Né? Essa é a tua resposta ao artigo dele, mas de qualquer maneira, então cair de 25 para 20, que foi o que caiu na década passada, é fácil. Só que de 20 para frente é difícil. Você sabe como eu tenho um pouco de dúvida. Perda na Holanda? Física. 0. Então, quer dizer, nós temos uma deficiência. Não é a Holanda, não é tudo isso. É só porque a água é levada a sério lá. Então, aqui. Não, é só isso. Eu vou concluir aqui agradecendo aqui o convite, dizendo que é muito bom e queria até solicitar aqui que os colegas aqui, né, professores, né, e o Gabriel também, foi meu aluno na FAO, que a gente, né, solicitar, na medida do possível, a colaboração de vocês para essa discussão que nós fazemos agora na Câmara, que vai ser feita no Conselho da Cidade. Eu acho que é extremamente importante, né, que mais cabeças, né, se coloquem a pensar nessa questão, inclusive porque eu acho que nós vamos enfrentar em um ano ainda de muita dificuldade. Obrigado. Queria agradecer então novamente aos palestrantes, dado o avançado da hora, a gente, enfim, acho que a gente poderia continuar debatendo, mas acho que, enfim, esse é um primeiro encontro,
Eu acho que o Nabil tocou um tema importante, que foi essa questão, ela evidentemente ela não vai se encerrar esse ano, ela vai se recolocando no que vem. Então, enfim, acho que esse aqui é o primeiro passo para começar a abrir espaço para esse diálogo que é fundamental aqui dentro da universidade. E muito obrigada pela disposição, inclusive, de ficar e até esse horário, enfim, todos vocês estiveram na aula, jornadas na Câmara, e ao público que ficou aqui, nossos colegas até essa hora, e enfim, eu vou aproveitar também de dar de encerrar isso com uma informação. Amanhã vai ter um debate aqui na USP, justamente sobre a questão da transparência, só que na universidade, às 5 horas no Instituto